O despedimento do trabalhador deve ser sempre resultado de um processo disciplinar instaurado contra si. O que não quer dizer que todo o procedimento disciplinar instaurado contra o trabalhador resulta no seu despedimento. O processo disciplinar é instaurado contra o trabalhador quando este viola os seus deveres profissionais e comete infração disciplinar à luz da lei do trabalho. Tais infrações disciplinares já estão previstas na lei do trabalho. Assim, sempre que o trabalhador desobedeça a ordens legais ou instruções dadas pelo empregador, sempre que este furte ou cometa roubo no local de trabalho, sempre que falte sem nenhuma justificação, comete infração disciplinar. E por causa dessas infrações disciplinares, o empregador está permitido a aplicar sanções disciplinares. Do mesmo modo, as sanções disciplinares já vêm previstas na lei do trabalho. Pode, por exemplo, o empregador aplicar uma multa de até 20 dias de salário ao trabalhador que cometa uma infração disciplinar. Pode o empregador despromover o trabalhador pela prática de certa infração disciplinar ou, em casos mais graves, despedir o trabalhador. A lei do trabalho exige que haja proporcionalidade entre a infração disciplinar cometida pelo trabalhador e a sanção disciplinar aplicada pelo empregador. Em casos em que, por exemplo, considerando a infração disciplinar cometida pelo trabalhador, seja suficiente aplicar uma sanção de admoestação verbal ou repreensão registrada, não se justifica que o empregador tenha que demitir o trabalhador, justamente porque não há proporcionalidade entre a infração disciplinar cometida e a sanção disciplinar aplicada. E quando sejam aplicadas essas duas sanções disciplinares que mencionei, não há necessidade de instauração de processo disciplinar. A partir desse ponto, começamos a notar que quando é instaurado o processo disciplinar, significa que a infração disciplinar cometida pelo trabalhador é de tal modo grave e traz consigo a possibilidade de, como resultado deste processo, ser aplicada a sanção disciplinar grave. Existem infrações disciplinares cometidas pelo trabalhador que são de tal modo grave que quebram a confiança entre o trabalhador e o empregador e faz com que seja impossível continuar a relação de trabalho que existe entre esses dois. Nesses casos, pode o empregador aplicar o despedimento como sanção disciplinar. Mas porque a lei do trabalho entende que o trabalhador é a parte mais fraca da relação de trabalho e procura de todas as formas proteger o trabalhador, impõe algumas exigências para o procedimento disciplinar que o empregador instaura contra o trabalhador. Desse modo, é obrigatório que o empregador, ao instruir o procedimento disciplinar, obedeça a todas as formalidades e requisitos exigidos pela lei do trabalho. A desobediência desses requisitos ou formalidades exigidas pela lei do trabalho fazem com que o processo disciplinar possa ser considerado inválido. E se isso acontecer, sendo que o empregador aplicou o despedimento como sanção disciplinar, é considerado aquele despedimento ilícito. Sendo ilícito o despedimento, pode o trabalhador entrar com uma ação judicial de impugnação de despedimento, ao mesmo tempo em que pode requerer uma providência cautelar para a suspensão do despedimento. A ação de impugnação de despedimento tem como finalidade impugnar a justa causa invocada pela entidade empregadora para aplicar a sanção de despedimento. O que o trabalhador vai exigir ao intentar essa ação para o tribunal é que seja reintegrado no seu trabalho ou, se isso não for possível, que seja indemnizado nos termos da lei. Os processos judiciais podem demorar algum tempo e a providência cautelar de suspensão de despedimento vai permitir que seja suspenso o despedimento do trabalhador e este volte para o seu trabalho até que a ação de impugnação de despedimento seja julgada.